Há mulheres que se pintam de caulim na costa do marfim para o Deus louvar. Eu também me pinto para o luar em mim a prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do marfim para o Deus louvar. Eu também me pinto para o luar em mim a prata derramar. Ó musa da inspiração, ó musa da inspiração, ó musa da inspiração, musa da inspiração, caia sobre mim este céu sem fim. Caia, caia sobre mim este céu. Live, caros amigos, vivo, caros amigos, vivos, caros amigos. Eu escolhi essa música de Vânia Borges, gravada por Rita Benedito, no seu segundo disco chamado Pérolas aos Povos, quando ela se chamava ainda Rita Ribeiro, porque a nossa convidada do primeiro bloco da live tem uma preocupação especial com as mulheres. E também por causa do nosso segundo convidado, que é o Zé Cabaleiro, que é maranhense, assim como Rita Benedito, e amigo dela. Então por isso que eu escolhi essa música de Vânia Borges, que se chama Há Mulheres. E sem mais delongas, vamos ver se nossa primeira convidada já chegou. Ela que é antropóloga, documentarista premiada de prestígio internacional e que tem um trabalho relevante em favor dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Débora Diniz também foi a primeira de nós a ser obrigada ao exílio por causa de ameaças de morte e da rede de ódio bolsonarista. Vamos ver se ela já chegou. Chamá-la para nossa conversa. Tá aqui. Assim que ela entrar, eu vou desativar os comentários, tá bom? Para não ficar... Ah, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Jean. Como você tá? Eu tô bem, a gente diz que tá bem para ficar bem, né? É uma pergunta retórica, porque a gente gostaria de estar bem. Eu tô melhor, tô bem de saúde, claro, mas o nosso país não tá bem, né, Débora? A gente sabe disso e outras partes do mundo também não estão. Então, por isso fica difícil dizer que tá bem, que vai tudo bem. A gente diz que tá bem para ficar tudo bem. E você? Também. Então, eu repetiria você. A gente diz que tá bem para tá tudo bem. Mas tô bem, mas tô bem. Ótimo. Eu iniciei essa live cantando uma música chamada Há Mulheres, de Vânia Borges, gravada pela Rita, e eu escolhi por sua preocupação com as mulheres, assim, com os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Débora, você, quando a gente se encontrou pessoalmente pela última vez, não foi na última vez, foi uma das últimas vezes que a gente se encontrou na Universidade Brown, quando a gente dividiu uma mesa, eu, você e Márcia Tiburi. E você fez uma exposição brilhante explicando por que motivo a gente não pode chamar o que nós estamos vivendo, eu, você, Márcia Tiburi, de autoexílio. E você fez uma distinção também muito interessante entre desterro, pena de desterro e exílio. Eu gostaria que você explicasse isso aqui para os nossos companheiros, as pessoas que estão acompanhando a gente nessa live. Jean, primeiro que é um prazer imenso estar com você, né? Eu vi você cantando. É uma habilidade maravilhosa. Se as pessoas vissem eu cantando aqui, todas iam desligar. Você pode ter certeza. Para! Mas se eu tentasse, ia ser um desespero. Mas vamos, essas são, eu diria que são categorias jurídicas, elas são categorias políticas e elas são categorias éticas. Estritamente falando, juridicamente, nós não somos nem exilados, nem desterrados. Porque esse é um mandato jurídico, essa é uma concepção jurídica. Mas por que eu faço um deslizamento dessa categoria jurídica para uma categoria política para descrever quem somos nós? Márcia, você e eu, e nós podemos aumentar aqui a lista de não ser injusto com as pessoas que tiveram que sair do país. Porque a operação de desterro feita pelo governo bolsonarista, pelo regime de poder que está instalado, não precisa aplicar uma pena de desterro, que é quando retira o estatuto de uma pessoa de ser parte de uma terra. Porque o que fazem as milícias digitais? O que fazem os milicianos? Eles matam, no caso
né? Do que nós já temos, histórias que nós temos de pessoas que morrem nas mãos dos milicianos. Marielle Franco é o caso mais dramático que nós temos. Mas o que fazem as milícias digitais? Elas fazem uma introjeção do senso de responsabilidade, eu não diria apenas do medo, mas da responsabilidade de que quando você continuava no país, você punha em risco outras pessoas. O seu dever de proteção fez com que você não pudesse mais ter vida comunitária, familiar, em público, porque você constrangia as outras pessoas, você colocava em risco. As pessoas passavam a interpelar a vítima sobre: será que tem risco eu estar aqui com você? Será que tem risco, Débora, eu vir na sua aula? Será que tem risco você vir na universidade? Esse é o poder de um miliciano virtual. Então, ao dizer aí, por que eu rejeitaria o conceito de autoexílio? Porque ele dá um falso sentido de que nós tivemos escolha. Sim. Eu não tive escolha. Nem eu também tive escolha. E acredito que Márcia também não teve escolha. Márcia Tiburi também não teve escolha. Quando você tem que começar a andar com polícia ao lado, primeiro que é um mau uso da força policial, no sentido das prioridades do que deve ser polícia. Segundo, de que eu perco o meu sentido de independência, de autonomia e de vida, e as pessoas ao meu redor. Eu não existo mais como um corpo autônomo, sem colocar outros em medo de risco. Há uma expressão nas análises sociológicas do poder da milícia virtual, Jean, que diz que nós passamos a ser radioativos. Sim. E essa é uma alegoria muito forte, né? Aí você diz radioativo do quê? Do que faz um fascista. Do medo. As pessoas passam a temer. E nós, que somos sujeitos éticos, com senso de responsabilidade, com dever de cuidado, você diz: eu não posso estar aqui. Eu não posso ser uma professora. Eu tenho 50 alunos, 30 alunos. Então, eu rejeito o autoexílio, porque a combinação da palavra dá um sentido de que eu tive escolha, eu não tive. E sim considero que é um mandato de poder, uma ordem desse regime fascista de um desterro por uso das suas operações milicianas. Débora, ainda há no Brasil um certo debate que resiste em determinados grupos, círculos intelectuais e jornalistas, de que o governo Bolsonaro não é um governo em deriva fascista. Para mim, não há dúvida de que o governo Bolsonaro é um governo em deriva fascista. O que é que você acha disso? Bem, podemos aqui, que 200 pessoas que estão conosco e outras tantas que vão nos escutar. Podemos disputar o conceito, eu não tenho dúvida sobre ele, mas vamos conversar sobre o conteúdo. Quando nós estamos falando de um governo, e você descreve bem, você coloca um qualificador muito cauteloso no início, de deriva fascista, o que é isso que a gente está dizendo? O que é, vamos descrevê-lo, é o uso da negação da ciência, da mentira, da perseguição, da imposição do medo, da perseguição a minorias sexuais, étnicas, as mulheres, uma operação pelo ódio, uma proteção de elites. De onde vêm esses valores? De onde na história nós colocamos uma categoria para explicar? Se quiserem dar outra palavra, odiosos na política, autoritários, eu converso. Mas eu quero saber se o conceito, o centro dele, nós estamos de acordo ou não? Estamos de acordo, óbvio. Óbvio. Essas características, o curioso é que essas características que você aponta, elas ainda não estavam num governo, porque não havia o governo, mas elas já estavam em forças políticas que emergiam no Brasil em 2015, que foi o ano em que Márcia Tiburi escreveu Como Conversar com um Fascista. E já ali, naquele momento, havia pessoas que achavam que ela e eu, por consequência, porque escrevi o prefácio do livro dela, nós estávamos exagerando em relação a essa qualificação de fascista para essas forças anti-ciência, anti-minorias, odiosas e que faziam uma espécie de perseguição política, de macartismo. Jean, eu posso me colocar nesse grupo. Naquele momento, eu não usaria essa categoria. Eu não tive a clarividência de vocês dois. Então, eu não tenho nenhuma vergonha em dizer isso. Eu não tive esta capacidade. Eu tinha uma capacidade, desde a minha atuação feminista, de atuação pelo movimento de mulheres, de ver que uma força autoritária, antigênero, era neste vocabulário que eu operava.
Então, para mim, no período de tempo que você traça, de 2015 para 2020, eu fiz uma gradação das minhas categorias analíticas. Eu não tinha a capacidade analítica de vocês há 5 anos atrás. Li o livro da Márcia, li o seu prefácio e dizia, aqui tem algo, mas eu não me sinto preparada para usar essa categoria analítica para analisar o real. E qual o problema de eu assumir isso? Entenda? E não é porque eu passei a ser vítima que eu passei a analisá-lo, não. É porque eu consegui, com os elementos do real, ver melhor. Mas eu não consegui ali. E acho que aqui, devolvendo a pergunta para você, você é um dos melhores analistas políticos da cena brasileira dos últimos 10 anos que eu já conheci. Eu assisto todas as suas lives por causa da sua capacidade analítica, e uma capacidade analítica que é muito única, Gena. Porque você é o que nós chamaríamos, dentro de uma teoria feminista, alguém com lugar de fala, mas alguém com experiência acumulada de uma vivência na política, mas alguém que pensa o político, mas com elementos para pensar o político muito raros na cena intelectual brasileira e na cena política brasileira. Porque você transita entre os campos que se acreditam que existem fronteiras. Você sai da música para a literatura, você fala da cultura popular e você fala do que aconteceu em 2015. Isso é muito raro no Brasil. Que é um intelectual como é você. Obrigado, minha amiga. Eu fico lisonjeado vindo de você. Olha, eu escolhi a música da Vânia Borges por causa do Musa da Inspiração. Você é uma musa inspiradora. Você foi uma das primeiras, se não a primeira pessoa que eu ouvia usar a expressão milícia digital, a fazer esse deslizamento semântico de uma atuação das milícias organizadas que atuam em territórios geográficos no Rio de Janeiro, assassinando, ocultando cadáveres, impondo violência às pessoas, para a atuação de grupos organizados nas redes sociais. Foi a primeira pessoa que usou e hoje o termo está generalizado. Inclusive, a própria imprensa assimilou e chama esses grupos de milícia digital. Eu queria que você explicasse um pouco como foi esse seu trabalho etnográfico desses grupos. Eu sei que foi um trabalho doloroso, porque envolveu sua própria pessoa, a violência contra você, mas eu queria que você explicasse um pouco como você chegou a esse deslizamento semântico. Eu não saberia dizer, talvez eu já tenha me apoiado em alguém sem perceber, certo? Então, mas sim, eu me vejo dentro de uma cena inicial no Brasil usando essa categoria da milícia virtual. Porque nós, sim, tínhamos uma compreensão de como opera a polícia no Rio de Janeiro e como opera a polícia contra as populações negras e contra as populações marginalizáveis pelo Estado com uma lógica miliciana. E o que eu percebia a partir desse deslocamento, não só como uma analista do que passavam com as feministas, sofrendo perseguições e com os movimentos LGBT, mas aí passando a ser vítima. Mas passando a ser uma vítima digna, Jean. O que é uma vítima digna? Todas as vezes que eu atravessei uma delegacia no Brasil, isso não foi o mesmo como imigrante nos Estados Unidos, porque aí a minha dignidade lá está atrelada aos meus privilégios no Brasil, que eu sou uma imigrante nos Estados Unidos, né? Então, se reverte os papéis simbólicos de poder. Mas no Brasil, todas as vezes que eu atravessei a porta de uma delegacia, eu fui uma vítima ouvida, eu fui uma vítima digna. Então, quando eu era ouvida sobre um crime que tinha uma materialidade muito fluida, para a operação policial cotidiana. Imagine, eu ia numa delegacia de uma mulher, eu tinha mulheres ao meu lado com tentativa de homicídio, com a concretude do corpo violado pela violência. E eu fui ouvida. E o meu caso foi investigado. E meu caso levou a uma persistência policial, com todo o meu esforço também, o esforço de todo um aparato do lado de cá. Então, essa combinação da vítima digna com uma pergunta do que está acontecendo aqui com essa insistência e que era acima de uma fronteira do que nós chamamos as redes sociais são tóxicas. Não, era diferente. Massacre numa universidade não é toxicidade de rede social. Não era um desagravo à minha integridade pessoal ou à minha integridade sexual. Não, era muito mais do que isso. Como nomear esse fenômeno? E é daí que eu e talvez muitas outras pessoas passam a dizer isso aqui são milicianos e que operam com a covardia, e aqui eu os qualifico como covardes e no masculino, de simplesmente de um VPN de computador, já. Porque aí quando a polícia vai investigar, você não consegue chegar. Então, são covardes. Sim.
Sim, a imprensa não quis falar disso, não quis abordar isso na época, por cuidados, talvez, ou talvez porque não quisesse dar visibilidade à gravidade do problema na ocasião. Mas o assassino da escola Tasso da Silveira, em Realengo, que matou 12 meninas, pertencia a fóruns masculinistas da internet, que eram os fóruns de onde saíram as ameaças contra mim e contra Lola Aronovitch e contra você. Você se auto-intitulou, né, chamou a si mesma de vítima digna. Apesar de eu ser deputado federal, de eu ter me elegido 2 vezes deputado federal, eu não alcancei o status de vítima digna. Eu fiz 17 denúncias à Polícia Federal sobre as ameaças contra mim e precisou eu fazer uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA para que a comissão entrasse com uma medida cautelar contra o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro não reconhecia a violência que eu vinha sofrendo. Hoje, a violência de que eu fui vítima, você foi vítima, a Lola Aronovitch foi vítima, a Maria do Rosário, está, de certa forma, generalizada entre pessoas antes privilegiadas, como as jornalistas da grande imprensa e Felipe Neto. Você acha que o fato de eu ser gay colabora para tirar minha dignidade como vítima? Já eu peço desculpas ao te responder dizendo isso tão diretamente, mas sim, é isso. É horrível dizer isso, que todas as vítimas, que todos os corpos não são igualmente sequer reconhecidos pelo poder como vítimas. E talvez eu precisei dessa experiência dramática de deslocamento da vida e de deslocamento da minha existência. Eu saí do Brasil sem nada, de nada. Assim, a memória material da minha vida, do meu passado, eu não tenho. Eu tenho 2 cachorros e um marido. Talvez nessa ordem é a matéria que me seguiu, né? Sim. Me entende? E essa experiência tão assustadora de deslocamento da vida, mas ela também me mostra isso. Nós 2 estamos tão próximos e tão separados. Mesmo você estando no topo do poder, pela intelectualidade, pelo poder político, você é um homem gay ao passar a porta de quem vai ser dignificado pelo regime policial de classificação de quem são as vítimas. E eu, ao passar por aquela porta, uma senhora de cabelo branco, que era professora de uma faculdade de Direito, mesmo trabalhando com um tema dramático, que é aborto, eu fui uma vítima dignificada. Quando eu ironizo vítima digna, Jean, eu estou fazendo uma ironia a mim mesma. Claro Sim. que eu agradeço a estrutura toda de investigação policial e o Ministério Público ao qual me acolheu, mas há um regime prévio de pactuação de poder da qual eu fazia parte. Sim. A despeito disso, nós 2, a gente venceu algumas ações no judiciário. Eu venci e você também algumas ações contra difamadores, contra parte dessa estrutura, desse ecossistema. Aliás, você usa essa palavra emprega muito bem esse termo, ecossistema, desse ecossistema do ódio. Nós vencemos. Eu tenho algumas outras, alguns processos ainda encaminhados, você também. E a gente venceu. Você acha que esse é um caminho para a gente resgatar nossa dignidade, né? Para a gente, de alguma maneira, preservar nossa reputação, né? Apelar ao sistema de justiça? Já eu tenho 3 respostas que eu queria. Uma história, outra é sobre táticas de resposta ao ódio e dizer por que isso importa, né? Então, uma resposta ética, outra é sobre tática e uma é uma história. Vou começar pela história. Quando eu fui ao Supremo, no início dos anos 2000, nós estamos falando de 20 anos atrás, com a ação de anencefalia, eu sofri um processo de difamação, um processo de injúria, e sim, houveram ameaças naquele momento, mas eram ameaças de indivíduos, não era um ecossistema. E daí eu fui à justiça, não havia isso de escondido em redes sociais, era um padre da Igreja Católica, ele faz uma postagem num site da qual me fazia uma difamação. Eu abro um processo contra ele. Esse processo chega ao Supremo, poucas pessoas sabem disso. Ele é uma das primeiras ações latino-americanas sobre um conflito entre liberdade de expressão, como eles qualificam, e o direito à proteção à honra e à imagem. Ali não havia ameaça de vida, certo? Certo. A ação chegou ao Supremo. O que o padre fazia? Ele me chamava de antropóloga abortista.
e dizia que era o seu léxico católico, religioso, da qual abortista era uma descrição sobre quem defende o direito das mulheres a não serem presas. E eu dizia, não, abortista é uma ofensa a uma intencionalidade desde a sua comunidade no uso desse conceito, e ele é difamatório. Chega ao Supremo, ele é decidido na época por uma ministra mulher, a Ellen Grace, e eu ganho. Ele é um processo que, então, ele percorre toda o aparato judiciário todo, chega ao Supremo, e ele chega ao Supremo, ele não entra num julgamento de mérito, mas eu ganho na Suprema Corte. Poucas pessoas sabem desse caso, esse caso tem isso tem 20 anos, mas desde esse momento, então, agora eu vou para táticas. Desacreditar da institucionalidade do Estado é assumir que o Estado perdeu toda a sua capacidade de operação. Nós temos que continuar movendo a institucionalidade e as suas estruturas básicas. Então, mesmo que seja para perder, nós não fazemos um litígio sempre para ganhar. Nós queremos ganhar porque nós temos um senso de justiça. Ganhar é uma palavra talvez equivocada, mas a reparação, o reconhecimento do Estado, porque nós temos um senso do justo violado. Quando o então ministro da Educação me bloqueou no Twitter, eu acredito que foi a primeira ação brasileira de provocação de que o espaço de participação nas mídias sociais é um espaço de participação política e, portanto, um direito fundamental, eu não fui contra ele simplesmente porque era uma controvérsia de que ele me bloqueou e aquilo é um Twitter privado. Não, é uma concepção de direito de participação política. Para mim, é um pilar democrático. Quando nós fazemos isso, nós estamos batendo a porta. A ação não foi julgada a tempo dele cair. Então, ela não teve objeto. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que permanentemente interpelar os poderes do Estado como tática democrática, inclusive para testar a sua fragilidade. E por quê? Aqui é onde eu chegaria na questão ética. Porque mesmo quando nós perdemos, e nós não vamos sempre ser reconhecidos pelo Estado, que o Estado, quanto mais colonizado pelo fascismo estiver, mais os seus aparatos vão responder numa lógica fascista. Então, eles vão reproduzir suas injustiças, mas nós estamos criando o arquivo da história. Nós temos um papel para as gerações que vêm depois de nós. Então, enquanto eu estou aqui esperando que o Supremo decida a ação que pede a descriminalização do aborto, isso é a história que vai contar sobre quem são esses ministros. Maravilha. Estamos no meio de uma pandemia, as mulheres estão morrendo. Então, nós temos um papel de construir arquivo da história. Maravilha, Débora. Você sabe que eu fui reeleito em 2014 com 145 mil votos. Eu multipliquei em 11 vezes a minha primeira votação. E figurei como um político latino-americano de vanguarda, que tinha um mandato interseccional. E, portanto, representava uma ameaça para um sistema, porque além de um homem gay, eu sou baiano, nordestino, vim das camadas mais pobres da população, sou filho de um casamento interracial. E eu noto que, a partir daí, a campanha difamatória contra mim se intensificou como uma forma de destruir o que eu representava no imaginário. Hoje eu vejo que Felipe Neto vem sendo, de maneira orquestrada, vítima de uma difamação que o associa à pedofilia, exatamente como fizeram comigo. Eu lhe pergunto, você acha também, porque eu acho que isso não é só para tentar silenciar Felipe agora, mas também destruir qualquer possibilidade dele se apresentar como um representante político no futuro? E aproveito e te pergunto, por que a obsessão desses grupos fascistas brasileiros, e principalmente da ministra Damares e do Bolsonaro, com a questão da pedofilia? Uhum. A gente tem aqui, talvez, 3 de novo dimensões. Como você vê, eu sou bastante cartesiana quando tento pegar uma pergunta e tentar me organizar. Mas o primeiro é que, para todas as pessoas que nos... Será que fez o GA? Um momentinho, Débora, um momentinho que tá falhando um pouco a sua conexão. Vamos esperar conectar para você fazer a resposta. Tá bom? Poxa, que pena que falhou justo agora. Mas fiquem aí que ela vai voltar, tá bom? É só uma falha na internet, daqui a pouco ela volta. Eu vou chamá-la mais uma vez. Espera aí, um momentinho só, que ela caiu. Vou chamar a Débora outra vez.
Débora, vou te chamar outra vez, tá bom? Um momentinho. Acho que ela não entrou ainda. Vou esperar um minutinho ela entrar. Fiquem aí, não saiam. A conversa está muito boa, ela volta já já. Débora, eu vou. Se você entrou de novo, eu vou te chamar outra vez e a gente volta dessa pergunta aí, tá bom, minha querida? Vamos ver se você aparece. Eu vou reabilitar os comentários só para poder ver se a Débora entrou novamente. Vou reabilitar rapidinho os comentários. Débora, se você entrou novamente, você caiu por causa de problemas de transmissão. Se você entrou novamente, me dá um alô aqui para eu saber que você tá e te chamar outra vez, por favor. Aqui, Débora. Ela está conectando, gente, já vai entrar. Maravilhosa, Débora, né? Um prazer conversar com essa mulher incrível. Oi, Mira. Oi, Mama. Tudo bem? Tô esperando a Débora conectar. Ela tá. A internet dela não tá tão bem assim e caiu e volta. Tá conectando, tá dizendo que tá conectando. Vou chamá-la novamente. Débora Diniz. Oh, que pena. Vamos ver. Deb, meu amor, você tá aí, você entrou de novo. Eu vi que você tinha entrado, tentei conectar, não consegui. Vamos ver se a gente consegue dessa vez aqui. Peraí. Mais uma vez, vou chamá-la. Conectando. Estou esperando a Débora se conectar, gente. Aguardem aí, tá bom? Essas falhas acontecem, depende da internet, depende do Instagram, da quantidade de lives que está rolando no Instagram. Acontece aí com o Wilson Gomes e acabou que eu não só não consegui incluir o Wilson Gomes, como também a live não foi gravada. Houve um problema, um bug nesse momento. Aliás, eu vou até repetir essa live, repetir a live do Wilson com a Manuela, juntos, por causa disso. Vamos ver se a Débora entra. Pois é, a conversa estava muito boa mesmo, né? A Débora é uma pessoa brilhante, ela é incrível. Uma pena que ela está com problema de conexão. Eu vou chamar mais uma vez, vamos ver se ela entra. Vamos orar aos deuses da tecnologia para ver se ele nos ajuda. Vou fazer como na cultura iorubá um padê de Exu, que é o orixá da comunicação. Aliás, vocês sabiam disso, que no prédio dos Correios e Telégrafos em Salvador há uma imagem, uma escultura de Mário Cravo feita em sucata, falo, na porta dos Correios e Telégrafos, porque Exu é o orixá da comunicação na cultura iorubá. E Exu também é um patrono da Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho. Vamos ver se Débora conecta. Ela está conectando. A gente vai tentando. A gente tem tempo para tentar essa conversa. Ah, que pena que está dizendo que a Débora não pode se unir. Vamos tentar mais uma vez, Débora. Tentar mais uma vez, Débora. Vamos ver se ela entra. Vamos torcer para que dê certo. Pois então,
Na Fundação Casa de Jorge, a Fundação Casa de Jorge Amado tem como patrono Exu, e os Correios e Telégrafos têm essa escultura de Mário Cravo. Exu é o orixá da comunicação, o que abre a comunicação em Yorubá, e o Orum, que é o plano divino, o plano imaterial, metafísico. Então ele abre essa comunicação. Não há comunicação dos homens, dos humanos com esse plano divino sem que Exu abra esse portal. Por isso ele é associado às encruzilhadas, aos caminhos. E por isso nos terreiros de candomblé, sobretudo nos terreiros de tradição iorubá, né, faz-se o padir Exu, que é a comida para Exu, que é a primeira comida sempre dos orixás. Vamos ver se mais uma vez vou tentar. Ô, Débora, que pena que isso está rolando entre a gente hoje, essa falha de comunicação. Vamos ver se entra mais uma vez, vamos tentar. Ó, quase lá. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do Marfim, para o Deus louvar. Eu também me pinto para o luar. Ó musa da inspiração, ó musa da inspiração, ó musa da inspiração, musa da inspiração, caia sobre mim este céu sem fim. Caia, caia sobre mim este céu. Vamos ver, Débora, vamos tentá-la mais uma vez. Poxa, que pena que rola isso. Às vezes rola esses problemas aqui na live, mas não que a gente não vá contornar, nem que a gente não vá resolver. E ainda que a gente não possa ter essa conversa hoje, eu e Débora, eu vou remarcar essa conversa para um outro momento, para uma outra live, porque vale a pena ouvir essa mulher, ela é incrível. Ela é uma musa da inspiração, como diz a música. Vamos ver se ela aparece. Débora. Débora, minha querida, você está? Você conseguiu entrar de novo? Luciana Boatê, minha querida, um abraço, saudades também, saudades de todos vocês. Estou aqui, minha amiga, tentando concluir a live com a Débora, que estava um papo tão incrível. Pronto, Débora. Oh! Musa da inspiração. Você viu que eu apelei a todos os orixás. A todos os orixás não, apelei aos orixás, apelei a Exu, apelei às musas, a musa da inspiração, tudo para você voltar. Deixa eu tirar os comentários agora. Não, e eu fiz tudo que as pessoas aqui diziam. Religa, bota 3G, fiz tudo. Até que religuei o celular e parece que está funcionando. Mas, Jean, Maravilha. a sua pergunta era, só para a gente voltar, né? Era Sim, a pergunta sobre o que está acontecendo com o Felipe Neto sim. Se e você não se acha não que seria. se não seria uma forma não só de tentar silenciá-lo agora, mas destruir as possibilidades futuras, né, dele se colocar como um representante político, ou seja, desqualificá-lo desde já. Se você não acha que tem esse movimento aí Sim. nesse E você ataque? veja que com as devidas diferenças na história e nos processos, quem foi você, se você me permite, com você aqui diante de mim, fazer análise de quem foi você e de quem é Felipe Neto agora? Você foi um fenômeno que emerge a partir da cultura popular, com o BBB. Você era um Sim, cara que tinha a sua história intelectual, professor acadêmico, e que emerge como uma voz inesperada na televisão, no país inteiro, e sai como uma celebridade a partir da cultura popular. Eu estou errada na minha análise? não, perfeito, tá perfeito, é exatamente isso, é exatamente E aí isso. você tem, diga. E o fato de eu ter emergido a partir da cultura popular do Big Brother me deu uma capilaridade às minhas ideias que partidos políticos nem organizações poderiam dar. Exatamente. E você tinha uma particularidade política, ética muito clara, que era a questão
da igualdade, da justiça, da diversidade sexual e de se apresentar como um homem nordestino, gay, de sua origem de classe. Essas particularidades faziam de você um personagem inesperado dentro daquela cena televisiva e, quando sai dali, é um sujeito além da cena televisiva. Ele não é o personagem do BBB. Ele é uma voz. Você era uma voz política. Aí agora vamos, X anos depois, quem é Felipe Neto? Felipe Neto surge dentro de uma cena também de cultura popular, se chamarmos assim, de um fenômeno de massa, melhor dizendo, com o seu canal de YouTube, é um garoto que se faz e que vem cultivando uma audiência gigante, o canal dele é de milhões de pessoas, da qual ele joga joguinho, da qual ele conversa com adolescentes, da qual ele existe, da qual ele fala no Twitter, da qual ele tem opiniões políticas. Ele faz essa passagem do mundo da massa, do mundo do escondido, para o mundo do palanque. No seu caso, foi a TV Globo dele, ele vai para a capa do New York Times, ele faz um... E ele fala de política. Então ele passa a ser um personagem insuportável. Com as suas devidas diferenças de agenda política e de momentos históricos do país, nós estamos falando de espelhos, certo? Certo, você é um homem gay que vem da periferia, Felipe Neto também não veio das elites. E ele é um homem branco. Aqui, e isso torna o personagem dele, neste momento do bolsonarismo no país, profundamente complexo, insuportável. Porque ele disputa o espaço que o bolsonarismo disputa, que é o das mídias sociais e o das comunicações em massa, alternativo à mídia hegemônica, às notícias hegemônicas. Ele fala múltiplas linguagens, ele já provou que ele sabe como fazê-lo, né? Então, desde se sustentar em um Roda Viva, está no New York Times. E com habilidades que convocam as elites a um desespero, como diz a Márcia Tiburi, da inveja. Quando ele fala muito bem inglês, quando ele se expressa muito bem, quando ele se comunica com o mundo. Então, o que sobra a eles, dado que Felipe Neto navega de braçada nesse espaço da qual eles gostariam de ter como seu? Fazer a mesma difamação que fizeram contra você e que toca a fantasia, as fantasias sexuais das elites e o medo, que é um medo legitimado de proteção das crianças, então é novamente a convocação sobre a pedofilia. No seu caso, vinha pelo fantasma gay, no dele vem por toda a aproximação dele com a infância, com os joguinhos, com o que ele fazia com esse mundo de meninos e mundo de juventude. Ou seja, tem algo para colar o medo é o mesmo, e nos dois personagens vão ser colados de maneira diferente. Eu assim arriscaria começar a pensar. Você tem toda a razão. Nesse jogo de espelhos que você propõe, ainda tem o fato de que eu também me relacionava e me relaciono bem com as mídias sociais. Ou seja, eu tinha uma relação não só com os meios de comunicação de massa, eu ia no programa da Regina Casé, por exemplo, ia no programa do Ratinho, e tinha ao mesmo tempo uma relação com as mídias de massa, eu operava nas mídias de massa, né? Essa questão da pedofilia, comigo, no meu caso, tem a ver com uma aproximação, com uma tentativa de aproximar historicamente a pedofilia da homossexualidade, de confundir no imaginário a homossexualidade com a pedofilia. Embora os dados sobre a violência sexual contra criança e adolescente apontem o contrário, quer dizer, as vítimas são muito mais meninas, não é isso? São muito mais, e os algozes são homens héteros muito próximos delas. Não é isso ou eu estou enganado? O algoz não é você, Jean, e eles sabem disso. Isso não tem a menor dúvida, isso aqui é a fantasia do sexo proibido que vai fazer o sexo do qual eles muito imaginam ser deslizado para o personagem gay. Então, o ponto que nós estamos falando é que o corpo não é o seu, o corpo é o de senhor de família, homem hétero, contra suas filhas, na casa. É o senhor de bem. Agora, aqui o que nós estamos falando é do fantasma da sexualidade. E é daí onde eles estão novamente com a perversão contra Felipe Neto. Sim, levantando esse fantasma. Agora, Débora, mudando de assunto, você fez um trabalho de prestígio internacional, reconhecido internacionalmente em relação à Zika, que não chegou a virar uma pandemia, mas foi uma epidemia e comprometeu a vida de muitas crianças e de muitas mulheres. E eu posso dizer, eu estou enganado ao dizer que a Covid, apesar de, no primeiro momento, ser tratada como uma pandemia democrática, na verdade, atinge muito mais o corpo das mulheres. É o corpo das mulheres que, mais uma vez, corre risco nessa pandemia? Exatamente. Nós somos o país do mundo que foi epicentro
de 2 pandemias, epidemias, 2 emergências de saúde pública no intervalo de 5 anos. Nós podemos contar a história do país como você contou, sobre os fenômenos de 2015 para cá. Como uma sanitarista, eu contaria o que aconteceu de Zika e Covid, e nós estamos falando das mesmas mulheres. Em Zika, como o que Zika trazia de temor, tocava diretamente as mulheres mais vulneráveis do país, porque eram mulheres sem acesso à informação, a métodos contraceptivos modernos, a um repelente mais caro, ou mesmo a interrupção da gestação. Por isso que nós temos uma concentração dos efeitos de Zika em crianças nascidas de mulheres mais pobres, porque é onde está a concentração do que nós chamamos de determinantes sociais da saúde, que é o que leva alguém a adoecer, o que leva alguém a se fragilizar e a morrer numa doença. Nós vemos novamente agora em Covid. Então, quem é que está morrendo durante a gravidez, o parto e o puerpério, que é os 42 dias depois do parto, de Covid no Brasil? São as mulheres no Brasil. Nós somos o epicentro do mundo já. Nenhum outro país, junto, somado, em todos os países juntos, tantas mulheres morreram na gravidez, no parto e no puerpério quanto no Brasil. São mais de 220 mulheres. E aí, quando nós fazemos as perguntas, quem são elas? Nós temos que mudar essa maneira de dizer que comorbidades essa mulher tinha. Não! Essa é uma pergunta que pressupõe que nós temos um corpo único que adoece. Que fragilidades sociais tinha essa mulher? 1 em cada 4 já morreu sem ter acesso à UTI. 1 em cada 4. Ela morreu em extremo sofrimento e grávida. E por quê? Porque o governo Bolsonaro considerou que tudo que diga respeito a métodos contraceptivos durante a epidemia não deve ser considerado prioritário. O silenciamento sobre a saúde da mulher, que é a perseguição de ministra Damares, que é a perseguição de presidente Bolsonaro, é o que faz essas mulheres se fragilizarem durante a pandemia. É muito triste porque o que a gente nota é um aprofundamento de desigualdades que já estavam colocadas. Você está falando de desigualdade de gênero, e aí combinada com a desigualdade social, porque são mulheres e mulheres pobres. E aí, quando a gente pensa que são mulheres negras, pretas, indígenas, vem a desigualdade étnico-racial, né? É um horror, e assim, me parece que é tão evidente que há um dolo, há uma posição dolosa, intencional do governo Bolsonaro nisso, não dá para discutir, não dá para discutir com quem queira negar esse dolo, essa intencionalidade. Uma das pesquisadoras se chama Melania Amorim. Ela é uma das pesquisadoras desse estudo do qual eu faço menção, de 1 em cada 4 mulheres morreu sem acesso à UTI. Ela é uma médica, ela pega a categoria penal de feminicídio e ela tenta expressar o que ela está vendo nas mulheres morrendo. Ela diz, elas estão morrendo em extremo sofrimento. Essas aspas são dela. Sabe o que ela diz? Ela diz, elas estão morrendo de feminicídio de Estado. Ela usou uma categoria penal, o sistema classificatório médico não está conseguindo fazer com que ela explique o que está acontecendo diante dela. Ela diz que é um feminicídio de Estado. E aí, quando nós vamos olhar, sabe, quando os corpos morrem, já, você abre aquela classificação internacional de doenças, se chama CID, e vai buscar o código. Morreu de parada cardiorrespiratória, número YI. Morreu de... Você sabia que tem um código para pobreza? Não sabia. Então, eu digo... Então, ao invés, nós temos que nomear por este número a morte dessas mulheres durante a pandemia. Elas estão morrendo porque elas são mulheres pretas, indígenas, nortistas e nordestinas e nortistas, majoritariamente, que morrem porque não tiveram acesso a serviços de saúde. Elas não estão morrendo porque ela tinha diabetes, obesidade ou hipertensão. Isso são condições humanas do corpo, que com bom pré-natal essa mulher não morre. Então nós ficamos atrapados, atrapalhados nessa narrativa biomédica de buscar comorbidade e esquecendo que essas pessoas estão morrendo porque elas não acessaram os serviços de saúde. Isso poderia ser oferecido, Jean, por medicina digital, ligar e ver se essa mulher está com os pés inchados, saber se essa mulher está tendo enxaqueca. É um sinônimo de que ela pode estar entrando em pré-eclâmpsia. Não. Sim, mas num Ministério da Saúde ocupado, loteado, colonizado por militares incompetentes, jamais isso vai acontecer.
Hoje eu fiz uma aula para o Centro Nacional de Tecnologia em Democracia Digital, uma aula sobre fake news como um meio de assédio e assassinato de reputação. E nessa aula eu citei o caso da Marielle, das fake news contra a Marielle após o assassinato dela. E eu comentei que as fake news contra a Marielle após o assassinato dela tinham o objetivo de minar a empatia, a comoção gerada pelo assassinato e a empatia imediata que o assassinato gerou, né? E a empatia não só com ela, mas a empatia com a agenda política de Marielle, que era uma agenda política, por exemplo, em termos de segurança pública, uma agenda política voltada para o tratamento dos pobres, pretos, favelados como cidadãos, né? E aí, Débora, eu pensei na empatia do seu... Você, como documentarista, você foi para 2 territórios que são invisíveis, com pessoas que estão mortas já em vida, que é o seu documentário sobre a Cracolândia e o seu documentário sobre o sistema prisional. Eu queria que você falasse um pouco desses 2 documentários e por que você voltou seus olhos, o seu coração, a sua empatia para essas pessoas que são excluídas das excluídas. Um primeiro filme, todos os 2 estão no YouTube, se chama Casa dos Mortos. Eu nunca poderia dar esse título sobre nenhum espaço se esse não fosse um conceito êmico, aquilo que vem daquele lugar para fora. Os manicômios judiciários são os espaços em que as pessoas que cometeram crimes, elas estão em sofrimento mental. Então, elas vão para essas instituições, que são as instituições que, se você imaginar o que possa ser a porta do abandono, é ali. Vivem a fantasias elites que, para dizer que para as pessoas fugirem de uma pena, elas são classificadas como loucas. Elas não têm noção do que elas estão dizendo. Um louco infrator, ele atravessa a roleta do esquecimento e da pena de prisão perpétua, de abandono perpétuo, melhor dizendo. Ele é afastado do bando. E ali ele é esquecido, ele é desnomeado, ele é medicalizado. Então, o Brasil nunca tinha contado, desde o seu primeiro manicômio judiciário fundado em 1911, no Rio de Janeiro, no Brasil, nunca tinha contado sua população. Nós sequer sabíamos quantas pessoas nós tínhamos nessas instituições. Quando eu cheguei, que é chamado Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico na Bahia, eu encontrei um poeta. Ele era um poeta ali, internado, em que ele havia lido Dostoiévski. E tinha lido A Casa dos Mortos, de Dostoiévski. E ele me disse, isso aqui é a Casa dos Mortos, e eu vou fazer um poema para você. Então, o filme é baseado no poema dele. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer filme, porque eu achava que esses eram espaços difíceis de reconhecer, então muito difíceis de ver. E depois de escutar Bubu e de começar a me relacionar com o que havia naquele lugar de resistência, era a vida resistindo no que restava. E eu não quero ser caricata, mas havia muita música naquele manicômio judiciário, como havia dentro do mundo que circundava daquelas pessoas sobrevivendo. E aí eu disse, é isso, eu também precisei ver para crer. Então eu tenho que mostrar para provar que isso existe. Então assim foi Casa dos Mortos. E eu já vinha, dali eu migro para as unidades prisionais femininas, eu fico 5 anos na cadeia do Distrito Federal, depois na unidade socioeducativa de internação, onde eu fiquei 1 ano, fiquei puxando cadeia, cada 72 horas eu ficava 24 horas, e aí eu escrevi. Mas nesse meio tempo a Cracolândia cruzou o meu caminho, porque é esse arquipélago prisional, há um arquipélago prisional já. Então, quem é que estava na Cracolândia? As travestis. Aquelas que passavam por esse arquipélago prisional da infância, da prisão, ou do manicômio judiciário dos hospitais psiquiátricos, e aí terminavam na rua. Porque o que essas instituições fazem é despersonalizar o indivíduo como um sujeito biográfico para o mundo. E ao perder essas amarras de existência, a rua se torna o espaço possível de vida. Então, eu não tenho nenhum romantismo sobre que a rua não é um espaço digno e nem é um espaço desumanizador, mas ele é o espaço que resta para muitas das pessoas que passaram por esses arquipélagos punitivos. E aí a Cracolândia parecia que era
o último estágio dessas instituições. Então, eu chamo a Cracolândia de uma instituição sem teto, sem muros, mas ela está ali, confinada nos seus limites com as câmeras policiais. Sim, com muros invisíveis. Eu fiz, quando eu era repórter do Correio da Bahia, eu fiz uma longa reportagem chamada Memória da Loucura, sobre o manicômio judiciário e sobre como é que chama? O manicômio Juliano Moreira, a casa de saúde mental Juliano Moreira. Débora, eu vi recentemente um tweet seu comentando sobre como a elite branca aproveita divisões entre as mulheres, em especial entre as mulheres negras. Determinadas dissidências são aproveitadas para aprofundar, para dividir. E aí a gente já está indo para o fim da live, eu te pergunto, por que ainda há feminismos resistentes às mulheres trans? Feminismo às pessoas trans, na verdade, e também resistentes às mulheres trabalhadoras do sexo. Por que cair nessa armadilha de condenar essas mulheres, de deslegitimar essas vozes? Já essa é uma pergunta muito difícil. Eu preferiria até respondê-la de um ponto de vista sobre o político, né? O feminismo tem que ser sempre no plural. Mas ele não pode ser um feminismo excludente. Me parece que esse é o fundamento do que pode ser nomeado feminismo. Ele não pode ser excludente. Então, se você me perguntar, pode haver uma feminista que não defenda o direito de cada mulher de decidir pelo aborto? Eu vou dizer não, porque na verdade ele é a contrapremissa do que pode ser o feminismo, que é o direito das pessoas poderem viver o seu corpo livremente e não serem punidas e perseguidas. Então, a minha resposta à sua pergunta de por que há tantas diferenças, e não sou eu a passar aqui a régua do feminismo, há outras mulheres feministas que vão dizer não pode sequer chamar como trabalho sexual, e falar de direitos sociais, a prostituição é, na verdade, regulamentar uma forma de exploração contemporânea e de escravização. Eu não penso assim. Eu acredito que a oferta e a garantia da proteção social é uma forma de reconhecimento de que essa é uma forma de trabalho para muitas mulheres e que nós precisamos protegê-las. Mas esse é o espaço onde eu estou aberta a discutir as nossas diferenças quando nós temos clareza sobre as nossas premissas. O que eu não quero, e eu vou sempre resistir, é quem entra nesses espaços de dissidência, que é uma agonia permanente, né? A nossa construção do político, para fazer uso desse jogo de dividir para dominar, que é o que nós tivemos recentemente com duas mulheres negras importantíssimas ao país, e com usos de personagens, inclusive, que não apresentam a sua cara para atiçar toda a controvérsia. Sim, e para também deixar vazar seu racismo, né? Seu racismo odioso. Minha amiga... E sua misoginia, né, Genan? Sua misoginia, exato. Misoginia e racismo, as duas coisas combinadas. Minha amiga, muito, muito obrigado. Eu quero aqui, na frente das 450 pessoas que nos veem, te agradecer muito por todo o apoio que você me deu aqui fora. Eu sou muito grato e sou eternamente grato à mão amiga que você me estendeu. De verdade, muito obrigado. O exílio é menos insônia e menos doloroso que eu saber que você é minha amiga e que você está aqui. Viu? Muito obrigado. De verdade. Muito a você, já muito, muito obrigada às pessoas e desculpa pelo que aconteceu. Nunca tinha acontecido. Acontece. São coisas da tecnologia. Um beijo, meu amor. Um beijo, um beijo. Tchau, tchau. Eu me emociono com Débora porque, de fato, ela foi e é muito importante para mim. Eu queria convidar todas e todos vocês para voltarem para o segundo bloco da live, que será com Zé Cabaleiro, cantor, compositor, produtor, agitador cultural, meu amigo, maranhense, uma das mentes mais inquietas e brilhantes da cultura brasileira. Daqui a pouco, é só o tempo de eu salvar essa live, nomeá-la e volto, e quero que todos vocês voltem. O Zé que vai falar de música, resistência cultural, dos seus trabalhos, é um grande amigo, eu respeito, admiro, então voltem, tá bom? Daqui a pouco. Um beijo, até daqui a pouquinho.